Oi todo mundo! Hoje a gente veio aqui com coceira no nariz pra fazer uma das resenhas mais esperadas e pedidas dos últimos tempos, que é o review do kit de 22 pincéis da Coastal Scents lá da Emporium Femme Fatale. Bom, eu adquiri esse kit logo que a Coastal Scents lançou ele, eu acho que foi tipo nos primeiros dias de lançamento. E eu adquiri através da Emporium Femme Fatale, tá? A minha lojinha, que tá o link aqui embaixo. E eu estou com esse kit desde outubro. E vocês já viram, eu já fiz vários vídeos utilizando os pincéis desse kit. E ele também apareceu no vídeo de comprinhas de outubro da Emporium. Desde então vocês têm me pedido muito essa resenha. Porém, assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente chata pra resenha. Eu tenho que ter uma opinião formada e estruturada pra tá passando aqui pra vocês. Principalmente em pincéis, eu acho que tem que ter aquele uso contínuo pra gente, sabe, realmente saber o que tá falando. Bom, eu recebi vários kits de pincéis nesses últimos tempos. Junto com esse kit da Coastal, eu recebi mais 2 kits lá da Emporium. Em novembro eu recebi mais uns 2 kits também. Então eu acabei ficando com bastante pincel novo pra usar e testar. Porém, o da Coastal foi realmente o que eu mais testei, o que eu mais usei, por ser o que eu mais gostei mesmo. E aí, é por isso que eu já tenho uma opinião pra vir dar aqui pra você sobre esse kit, tá? Bom, vamos começar. Ele vem nessa casezinha aqui, que não é uma case... que case linda! Mas enfim, é funcional. Ó, vem Coastal Scents escrito aqui. Ela é de uma imitação de couro, de um couro ecológico, super firme, ó. Não é tão maleável assim. E o kit é composto por 22 pincéis, ó, vem aqui o nomezinho dele. E é um kit realmente muito bom. Assim, esses pincéis aqui é basicamente o que eu levo quando eu saio para trabalhar. Eu acho que quem tem esse kit aqui basicamente não precisa de mais nenhum. E desde assim que eu vi as fotos de divulgação, eu já imaginava que esse kit seria um dos melhores e dos mais completos, só pelos pincéis que compõem o kit. E é claro, eu já conhecia a qualidade dos pincéis da Coastal, eu já sabia que seria bom. E é claro, recebendo, tendo em mãos e com esse uso contínuo de mais de 2 meses que eu tô tendo com esse kit, assim, eu só tive realmente certeza do que vim falar pra vocês aqui. E eu já adianto que, pra quem me pergunta que kit investir, assim, pra quem não tem nenhum pincel, pra quem quer comprar um kit e já ter tudo, com certeza é este daqui. Então vamos começar, vou falar um pouco de cada pincel pra vocês. Começando aqui pela ordem que tá na case. Vem com esse pincel vassourão aqui, Duo Fiber, ó. Ele é realmente 2 fibras, ó. Vem primeiro a cerda natural pretinha e depois a cerda branca, que é sintética. É um pincel de vassourinha normal, se ele fosse só de cerdas naturais, ele faria a mesma coisa, assim, se fosse só de cerdas sintéticas. Eu confesso que eu não uso muito esse tipo de pincel. Ele é para retirar os resíduos de sombra que caem aqui embaixo, mas eu prefiro tirar com um pincel de pó. Então esse pincel aqui, confesso que ele ficou super de lado, mas enfim, é um pincel vassourinha. E ele é desses formatos maiores, então pra quem se adaptar pode utilizar para fazer o contorno e para iluminar. Porém, eu acho super dispensável. Mas enfim. Vem este pincel aqui, que é um dos diferenciais desse kit. Esse pincel, ele é se eu não me engano, o nome que tá lá no site da Coastal Scents é Bionic Flat Top, algo assim. Que ele é o irmão do F80 da Sigma, tá? Ó. É um pincel... como é que se fala? Flat Top, veio o nome. É um pincel flat top de cerdas sintéticas, tá? Perfeito para aplicação de base e polimento da pele. Ó, a única diferença entre um e outro é que o da Coastal Scents parece ser um pouco mais maleável que o da Sigma. O da Sigma aparenta ser levemente mais firme que o da Coastal.
Porém, isso não afeta em nada no resultado final. A aplicação de base fica exatamente a mesma com este pincel aqui. E, gente, nenhum outro kit de pincel disponível no mercado, a não ser, claro, o kit sintético da Sigma, vem com um pincel deste daqui no kit. Ou seja, sim, é perfeito, bem completo mesmo. O outro pincel que veio é mais um pincel que eu tô apaixonada, que é esse Duo Fiber aqui, de corte redondo e super, super, super denso. Olha só a diferença de densidade de um Duo Fiber para outro. Olha só, gente. Isso daqui. Peraí. Ó. Esse daqui é muito mais denso do que um Duo Fiber convencional. Ou seja, ele aplica muito melhor a base, ele pole muito melhor a pele do que com esse Duo Fiber aqui, que é muito mais molengão do que esse. Eu tenho utilizado muito para aplicar base em pó, tá? Eu umidifico um pouco o pincel e venho na base em pó e aplico em todo o meu rosto, dá uma cobertura muito melhor e o acabamento também é profissional. E eu confesso que depois desse pincel aqui, eu super abandonei os Duo Fibers convencionais. E é um pincel que vale a pena você investir unitariamente se não quiser comprar o kit todo. O outro pincel que vem é este Duo Fiber de corte redondo e bem menorzinho, tá? Eu confesso que eu tenho usado bastante esse pincel, mas mais com o intuito de teste mesmo, porque eu prefiro para aplicar blush, pincéis de cerdas naturais, ou esse daqui, que também é da Sigma, tá? Que ele é super denso e tal. E para aplicar blush em creme eu prefiro os Duo Fibers de corte reto, como este daqui. Porém, como eu estava com o intuito de testar bem todos os pincéis desse kit, eu tenho utilizado muito esse daqui. E eu confesso que até agora, assim, eu peguei um pouco mais de simpatia por esse pincel. Mas não vejo, assim, tanta necessidade de ter ele na minha vida. Ele é um pincel, como eu falei, Duo Fiber de corte arredondado. Não tem muitas cerdas comparando com o Duo Fiber normal. Ele é bem mais fino e ele é perfeito para aplicar blush. Quem gosta de aplicar o blush com o Duo Fiber por dar um acabamento mais suave, porque ele não pega tanto produto, esse pincel aqui é uma ótima opção. E também para aplicar aquele blush muito pigmentado, um Duo Fiber deixa ele mais leve. Tenho usado bastante esse pincel aqui e eu tenho gostado, mas não é um pincel assim que eu compraria se não viesse no kit, tá? Ele também é perfeito para aplicar o bronzer, porque como ele é fininho, ó, ele encaixa bem aqui nos sulcos da maçã do rosto. Mas é um bom pincel para quem gosta de Duo Fiber para aplicar blush, bronzer, vai adorar esse pincel. Eu, como prefiro um de cerdas naturais, acho ele dispensável para mim. Mas bem no kit eu tô usando bastante. E eu também utilizo ele para aplicar o blush quando eu quero utilizar o blush molhado. Por exemplo, os blushes minerais, que eu acho que dá um efeito mais bacana molhado, adere mais à pele. Também iluminadores minerais, eu uso esse pincel aqui que aí eu umidifico ele e aplico o produto. Outro pincel que veio é um angular de cerdas naturais, que esse sim eu gosto mais para aplicar o blush. E por ele ser angular, ele é um pincel extremamente multiuso, porque ele faz o contorno, aplica o blush e aplica o iluminador. E ele não é um pincel muito grande. Então, ó, ele encaixa direitinho nas maçãzinhas do rosto e dá pra fazer o contorno de um modo bem suave. O outro pincel que vem é aquele famosão língua de gato, tá? Pincel de aplicação de base convencional. A única diferença dele pros demais é que ele é um pouco mais curto. Mas isso não faz diferença nenhuma na hora da aplicação de base. Eu não sou muito fã de aplicar base com esse tipo de pincel. Eu prefiro aplicar o corretivo, ó, porque ele abrange uma grande área. Mas pra quem gosta, esse daqui é ótimo. Até pra fazer essa maquiagem, eu apliquei base com esse pincel aqui. Depois eu só vim com este e poli. Vocês também podiam ter feito isso com o Duo Fiber. Então, eu usei. O próximo é o pincel de corretivo. Eu sinceramente não gosto de aplicar corretivo com pincéis próprios para corretivo, porque eu acho eles muito pequenininhos.
Ele é uma réplica perfeita do pincel de base, só que em tamanho menor. Ó, e ele é muito pequenininho, a gente vai ficar aplicando corretivo lá. Prefiro vir diretamente com esse e aplicar em tudo, é muito mais prático. Mas há quem gosta. Então eu acho bacana ter, se você maquia outras pessoas, se você trabalha com isso, ou um pincel desse daqui para aplicar sombra cremosa também super serve. Só que aí vem um pincel de cerdas sintéticas para os olhos. Agora eu já vou começar com a seção de pincéis para olhos, tá, gente? Vem este pincel aqui, que ele é até maior do que o pincel para corretivo, que vocês também podem usar para isso, ou para aplicar sombra cremosa. Eu tenho utilizado ele para aplicar os meus primers da NYX, que é esses que vêm em potinho. Então venho, pego e aplico. Mas enfim, é um pincel de cerdas sintéticas que você pode usar tanto para produto cremoso quanto para produto em pó. Por exemplo, pigmentos, é bacana a gente pegar com um pincel que seja mais firme. O pincel de cerdas naturais não vai segurar tanto o produto. Aplicar glitter, que mais? Sombras que são mais fofinhas ou esfarelentas, como as paletas shimmer, diamante, que são sombras tão pigmentadas que chegam a ser fofas. Então um pincel mais firme pega elas melhor. Aí vem dois pincéis assim, em formato de aplicação de sombra, porém são grandes e gordinhos. O que esses pincéis fazem? Eu adoro esse tipo de pincel, porque ele aplica e esfuma a sombra ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa maquiagem aqui, eu peguei com esse pincel um tom de marrom, não de marrom, mas um tom neutro, quase cor de pele, que eu utilizei para ajudar a esfumar o côncavo. Então eu consigo tanto aplicar uma sombra em toda a minha pálpebra quanto esfumar ela. Então são os tipos de pincéis que eu falo, que eles aplicam, esfumam, lavam a roupa, servem café na cama. Eu acho super bacana ter esse tipo de pincel, que eles são realmente bem versáteis. Ainda falando em pincel de aplicação de sombra, vem este daqui, que aí já é um pincel em tamanho um pouco menor, também fofinho, que você aplica a sombra em toda a sua pálpebra e também já dá aquela esfumadinha. É bem bacana. E vem outros dois pincéis nesse formato de aplicação de sombra, porém para detalhes, ó. Que é esse pincelzinho aqui, que eu tenho usado bastante para pegar a sombra escura e marcar o meu côncavo, porque ele encaixa bem aqui na linhazinha do côncavo. E esse daqui também, mesma coisa, a única diferença é que esse daqui é um pouco mais larguinho, mas os dois fazem a mesma coisa. Ah, e é claro, aplicar sombra iluminadora no cantinho interno, rente aos cílios inferiores, esses pincéis servem também. Vem este daqui, que eu amo esse pincel, ele é super similar ao da Sigma. Deixa eu ver se o meu tá aqui embaixo. Tá, ó. É o mesmo pincel, gente, do da Sigma, a qualidade é a mesma. E esse pincel aqui eu amo, porque eu aplico a sombra aqui embaixo, eu demarco o meu cantinho externo. Muitas vezes eu faço isso nos meus vídeos, fazer a demarcação do cantinho externo, depois puxar a sombra para a pálpebra. Aplicar sombra bem rente aos cílios, assim, na pálpebra. Esfumar o traço do delineado. Esse pincel aqui eu adoro e aconselho também a vocês adquirirem separadamente se não quiser comprar um kit inteiro. Agora vem os pincéis próprios para esfumar, que são esses que tem a base arredondada. Vem este daqui, vocês vejam que eles mais ou menos regulam de tamanho. Então eles podem tanto ser para fazer detalhes, eles são um pouquinho maiores que os pincéis Pencil Brush que a gente vê por aí, por exemplo. Ó, esse daqui é o da Sigma e esse é o Pencil Brush da Coastal. Ó, você veja que o da Coastal é levemente maior que o da Sigma, ele é mais gordinho. Então você marca seu côncavo com ele, faz o seu cantinho interno, passa a sombra aqui embaixo e esfuma também. Aí vem este pincel aqui, que também é um pincel de esfumar menorzinho, tá? Vou comparar com os pincéis grandões de esfumar que a gente vê por aí, ó. Olha a diferença dele. O resultado final da maquiagem, esfumada com este pincel e esfumada com este, é o mesmo. A única diferença é que com este daqui você vai ter que trabalhar um pouco mais. Porque um grandão assim, você vai lá esfumar seu côncavo e ele, por ser grande, já vai espalhar bastante a sombra.
Esse daqui você tem mais precisão, o que é muito bom, porque você tem maior controle no que você está fazendo. Por exemplo, esse daqui você vai esfumar uma sombra preta, porém tu quer que ela fique mais concentrada no seu cantinho externo. Então tu vai ter que vir, ó, com cuidado pra ela não subir muito com a sombra, já que ele é um pincel fofo, ó, e ele tem essa habilidade de espalhar mais a sombra. Com esse daqui, se você quiser subir, você vai ter que ir trabalhando e subindo com a sombra. Mas você vai ter maior precisão, se você quer subir um pouco mais, um pouco menos, se quer deixar concentrado. Esses pincéis de esfumar que são menores, eles te dão essa precisão e essa opção de ter esse controle maior. E vem este daqui, que é um pincel também de esfumar, porém, ó, ele é mais curtinho, tá? Redondinho e tal, também você esfuma tranquilamente. E por ele ser um pouco mais curto do que esse, as cerdas são mais firmes. Mas também para esfumar é bem bacana. E aí, pra quase finalizar, vem 3 pincéis chanfrados. Assim, eu não vejo necessidade de vir 3 pincéis... Acabou o tempo de vídeo da câmera. Como eu tava falando, eu não vejo a necessidade de vir 3 pincéis chanfrados no kit. Veio? Ok, a gente vai usar? Vai sim. Porque, por exemplo, este chanfrado um pouco maior, você pode utilizar para ir carimbando o delineador rente aos cílios, porque ele é maior, ele vai abranger uma área maior dos seus cílios. O tamanho já é ideal para carimbar o gatinho aqui no nosso cantinho, preencher a sobrancelha. E vem outros 2 menorzinhos, que aí você escolhe qual você prefere para fazer o tracinho do delineador. Eu prefiro sempre os menores. Mas, enfim, tem esse que é um pouquinho menor, outro um pouquinho maior. Veio 3, a gente vai usar, vai sim. Porém, eu acho que eles podiam ter colocado 2 deles, por exemplo, o menorzinho e o maior, e substituído esse por outro pincel. E o último pincel que veio também é um que não vem normalmente nos kits, que a gente vê por aí, que é o esfuminho. Ele é exatamente a mesma coisa deste pincel aqui do Avon, desse pincel não, desse lápis, que vem com esse esfuminho na ponta. É a mesma coisa. Só que aí você não, por exemplo, se você quiser um esfuminho, não precisa ter um lápis que venha com não precisa transportar o lápis se você quiser apenas o esfuminho. Veio, é bacana, tem usado bastante para esfumar traço de delineador, como nessa maquiagem. E é isso. Também como eu falei, é difícil de a gente encontrar em outros kits, eu achei bem bacana vir. Falei de todos os pincéis, vocês viram que são pincéis, assim, super versáteis, ótimos. Vem pincéis nesse kit aqui que não vem nos demais, por exemplo. Me diga, que outro kit vem com este pincel aqui, estilo F80 da Sigma? Que outro kit vem com este Duo Fiber aqui, maravilhoso, super diferente, super denso, perfeito para aplicar base em pó ou base líquida e dar acabamento na maquiagem? Kit que venha com este Duo Fiber aqui em corte redondo para blush. Acho que o único kit que eu conheço que vem com esse daqui, eu posso estar enganada, pode ter outro, gente, mas o único que eu conheço é o Premium da Sigma, que é um kit super caro. Enfim, gente, assim, como eu falei pra vocês, é o kit que eu recomendo vocês comprarem caso vocês não tenham nenhum pincel e que, assim, quero comprar um kit, quero investir num kit de qualidade e que vá super me suprir. Eu indico esse. Assim, tendo esse kit aqui, você não precisa de mais nenhum outro pincel pra fazer sua maquiagem. A não ser um pincel de lábios que nesse daqui não vem. Mas assim, você não precisa ter mais nada do que este kit aqui. As únicas coisas que eu trocaria nesse kit me fugiu agora. Vir um pincel de pó, assim, por exemplo, um pincel desses fofões de pó. Que assim, a gente não tem esse pincel, tudo bem, não tem problema, a gente aplica o pó com esse Duo Fiber aqui que super dá certo. Porém, eu acho que seria bacana vir este pincel aqui só pra dar um acabamento um pouco mais leve, um pouco mais suave. Porém, não veio? Não veio. Dá super pra gente se virar com o que tem aqui. Porque também dá pra aplicar pó com esse pincel aqui, com esse flat top. E outro pincel que eu gostaria que viesse e não vem, mas também não afeta o resultado final da nossa maquiagem, é um pincel de esfumar maior, mais comprido, assim, mais fofão. Como eu falei pra vocês durante a resenha, os 3 pincéis que vêm aqui pra esfumar,
dão o mesmo resultado que esse daqui conforme a gente for trabalhando. Porém, eu queria que viesse um desse. Ah, gente, eu não falei de um pincel. Super fugiu, que é mais um pincel de esfumar que veio no kit. Que é esse daqui, que é um pincel super diferente. Ah, que tem um pelinho soltando. Saia, pelinho. Ó. Que é esse pincel aqui que a gente conhece ele como pata de vaca. O único kit que eu conheço que vem esse pincel aqui é o kit da NARS, os réplicas da NARS. E assim, ó, ele é um pincel de corte angular e base redonda. Então ele também, ó, é perfeito pra gente ir fazendo cantinho externo e esfumando. Só tinha esquecido de falar desse pincel. Ou seja, vem bastante opção de esfumar. Vem esses daqui, que aplicam a sombra e esfumam. Vem o pata de vaca e mais 3 redondinhos de base redonda e tal pra esfumar. Ok, então os únicos pincéis que eu acrescentaria nesse kit pra ficar mais do que perfeito seria um pincel de pó fofão e um pincel de esfumar mais comprido. Repito, para que não haja dúvidas, não vem esses pincéis, ok, não vem, gostaria que viesse? Sim, gostaria, porém com os que vem nesse kit você faz tudo, tá? Agora, mais outros pontos que eu gostaria de destacar nesse kit aqui. Os pincéis são extremamente leves, o que eu como maquiadora gosto muito. Sei lá, eu acho que me dá uma maior liberdade pra trabalhar com um pincel assim que seja levinho, só tendo em mãos assim esses pincéis pra vocês verem a leveza que eles têm. O cabo é bem fininho, é super leve, é ótimo pra trabalhar. E o que mais que eu gostaria de acrescentar quanto a este kit? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo. Repetindo, o kit mais completo que eu já vi para oferecer no mercado, é o kit mais completo que tem na Emporium. E, por exemplo, comparando com o preço de pincel Sigma, gente, esse kit aqui vem 22 pincéis. E lá na Emporium Femme Fatale ele custa R$ 159,90. Quanto um kit da Sigma, que vem 12 pincéis, tá em torno de 280 na Emporium também. Então, assim, a qualidade é a mesma, eu posso assim afirmar que os pincéis funcionam da mesma forma, dão o mesmo resultado e é um kit, assim, super, super completo. Não precisa ter mais nenhum pincel se você comprar esse kit. Quer acrescentar esses dois? Vocês podem comprar eles separadamente. Lá na Emporium também tem as opções de comprar os pincéis da Coastal Scents unitário, então vocês podem escolher um pincel de pó e um pincel de esfumar mais compridinho. Porém, não precisa. Repito, não precisa. Esse kit aqui supre totalmente as suas necessidades. Então é isso, gente, eu falei bastante, mas eu gosto de fazer uma resenha super completa, vocês me conhecem. Eu gosto de falar esmiuçadamente cada detalhe de cada pincel para que não haja dúvida, mas se ainda houver, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo que eu vou responder, ou mandar um e-mail para mim, lá do contato blog ou do contato da loja, que eu estarei respondendo vocês também. Esse kit aqui, gente, desde que eu comprei ele e comecei a usar nos meus vídeos, ele passou a ser o kit mais vendido lá da loja. Eu acho que assim, quando chegou pra mim e eu gravei um tutorial só utilizando esse kit e gravei o vídeo de comprinhas, foi algo assim, mais de 10 kits vendidos, quase na mesma semana, porque ele é realmente ótimo. Ele é um kit único que vem pincéis que não vem em outros kits. Então, como eu disse pra vocês, comprando esse kit aqui, vocês estão servidas de pincel e não precisam de mais nenhum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, que não tenha ficado muito cansativa e que tenha sido bem esclarecedora quanto a esse kit pra vocês. Se, como eu repetindo, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em responder. Afinal, um kit de pincéis como esse é um investimento e a gente tem que ter certeza do que a gente tá comprando pra não se arrepender depois. E eu dou a minha palavra que esse kit aqui vocês podem comprar, que não vai haver arrependimentos. E é isso. Ai, desculpa, gente, balancei vocês. Em breve eu farei aos poucos as resenhas dos outros kits. É que esse daqui é o que eu realmente já tinha minha opinião formada quanto a ele. Eu sei que vocês estão loucas pra ver o review do kit floral. E em breve virá também, tá? Só deixa eu testar ele mais um pouquinho. Então, é isso. Se gostou, dá o positivo aqui embaixo pra mim. Se inscreva aqui em cima no meu canal pra receber sempre as atualizações.
e mais, vai ter um post também detalhado desses pincéis aqui lá no blog acompanhando o vídeo. Então se restou mais alguma dúvida ou vocês querem ver fotos assim detalhado desse kit, é só entrar no link que tá aqui embaixo e ir no post pra tirar suas outras dúvidas. Agora sim, um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!